Pessoal, eu vou iniciar aqui a apresentação. São 10h05. Privilegiar quem chega no horário, né? E depois a gente vai deixar gravado no YouTube. A Arisa agora tem um canal exclusivo do YouTube para esse tipo de apresentação. Nós vamos deixar lá disponível para consulta depois. Bom, esse webinar hoje é sobre o envio de informações para a Aris. Essas informações são informações referentes à Resolução 229 de 2026. Essa resolução já está no site publicada, tá? Passou pela período de consulta pública, por todas as etapas de aprovação, está no site, já está valendo. E por que que existe essa resolução? Essa resolução é em atendimento das normas da ANA, a norma da ANA número 8 e a número 9. Então, nós temos que publicar essa resolução para a ANA dar o ok para a agência. A ANA publica anualmente uma lista positiva. E se a gente não publicar as resoluções, não cumprir o que a ANA exige de nós, nós vamos estar fora da lista positiva. Se nós estivermos fora da lista positiva, nós não vamos ser considerados uma agência reguladora e está todo mundo contra a lei, né? Porque a lei exige que cada prestador tenha uma agência reguladora. Então, nós estamos cumprindo as nossas obrigações publicando essa resolução. Essa resolução é, é sobre a norma 8, que é sobre indicadores de atendimento e cobertura. É muito importante, então, que vocês se atentem para um maior contato com o município, porque tem informações que às vezes o prestador não vai ter. Então, é bom ter esse contato com o município, por exemplo, questão de número de domicílios, tá? Porque tem que saber o número de domicílios total do município, não só economias, ligações, mas também o número de domicílios é importante que seja enviado. Nós já Pedi começamos para a, participar. nós já começamos a movimentar no ano passado. Tá joia? Eu te mandei o link aí. Nós já começamos a Fica movimentar gravado. Tchau, no ano tchau. passado, solicitando algumas informações. Foram os ofícios referente ao PMSB que nós enviamos, tá? Já solicitando que nos informassem como que estava o nível de atualização do PMSB, porque é obrigatório que tenham metas progressivas no PMSB, tá? Então, esse ano a gente até repetiu esse ofício, tivemos pouquíssimas respostas. Então, assim, pelo que nós tivemos aqui, no máximo 3 municípios estão dando andamento no PMSB e nós temos que elaborar um relatório anual a partir dessas informações que são recebidas, tá? Porque a ANA, além da lista positiva de agências, vai ter uma sublista positiva dos prestadores ligados à agência. Então, nós devemos informar nesse relatório quais são as atividades nossas referentes à resolução 229, que atende a norma de referência 8 e a norma de referência 9, o que nós enviamos para vocês de solicitação e o que nós obtivemos de resposta. Então, como quase ninguém respondeu esses ofícios, nós vamos informar no relatório que não foi respondido. Nós somos obrigados a fazer essa informação. Implicações, tá, desta lista positiva. Tanto a Aris estar ou não na lista positiva, quanto o município estar ou não na lista positiva, influencia na questão de acesso a recursos, tá? Recursos federais. Na reunião do Acertar, algumas pessoas participam do Acertar, eu até dei esse exemplo e falei que nós tivemos já 3 municípios notificados pela Caixa Econômica Federal referente a repasses do PAC. Tem alguns que não receberam e-mail, não receberam nenhuma comunicação, às vezes porque não tem recurso do PAC, ou então o PAC foi assinado pela prefeitura, mas alguns prestadores têm esse contato direto e foram notificados. Inclusive, tiveram pagamentos suspensos, tá? O pagamento, né, as parcelas do PAC foram suspensas porque eles não estavam conforme na questão das informações. Então, essa questão de informações é muito importante, tá? Vocês têm que mandar para nós.
é obrigatório. Além dessas questões da lista positiva, de acesso a recursos, a ANA orientou que a gente usasse as ferramentas regulatórias, que são advertências, até sanções, para forçar os prestadores a mandar as informações. Isso foi orientado ontem em reunião com a ANA. Então, não tem como fugir. Nós devemos ter essas informações, gerar essas informações e nos enviar. Essas informações também vão passar por análise de confiança. Quem já está no Acertar, nós vamos poder utilizar a análise que é feita no Acertar. Quem não estiver no Acertar, nós vamos fazer uma análise individual para cada envio de informações, tá? Então, operacionalizando essa resolução aqui na agência, nós preparamos, tá, uma instrução normativa e um manual que vem com os anexos para facilitar o envio dessas informações por vocês. Tá? E é o motivo dessa apresentação hoje. A Natália é nossa analista de fiscalização e regulação, geógrafa, e ela está cuidando dessa parte de recebimento, tratamento das informações, e ela vai ficar responsável pelo cálculo dos indicadores e nós vamos também formular esses relatórios, tá? Nós temos que enviar anualmente para a ANA. Então, a partir de agora, a Natália vai apresentar como que é o passo a passo para vocês nos enviarem essas informações anualmente, tá bom? Natália, a palavra é sua, boa apresentação. Seu microfone está mudo, Natália. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, joia. Então, vou compartilhar a tela. Acho que é mais fácil. Foi aí? Foi sim. Então, joia. Então, aqui, né? Opa. Então, bom dia a todos, né? Inicialmente, o webinar, né? Como o Rodrigo mencionou, se trata sobre esse envio das informações regulatórias. Deixa eu minimizar essa página aqui. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que vocês têm que enviar, como vocês têm que enviar e por onde vocês vão enviar essas informações, né? Então, por que esse webinar é importante, né? Então, o objetivo desse webinar é orientar vocês, prestadores regulados, sobre o envio correto dessas informações previstas na resolução que o Rodrigo mencionou, né, que foi publicada, essa resolução 229 de 2026, e a instrução normativa que a gente está para publicar, que vem em referência também à resolução 229. Então, nesse contexto normativo, né, a ARIS, ela adota normas de referência da ANA, que são em relação à norma de referência a NR8 e a NR9, preparando os prestadores para o futuro atendimento também da NR14, né? Então, no caso, a NR14 é um preparatório e é umas coisas que a gente vai discutir durante esse webinar. Então, por que esses dados são importantes? Por que tem que haver qualidade? Por que vocês têm que enviar esses dados com segurança e com veracidade nas informações? É importante por conta desse monitoramento de metas, né? Então, esses dados regulatórios sustentam o acompanhamento das metas de universalização. Se a gente quer atingir essas metas de universalização, a gente precisa de informações corretas e precisam dessas informações. E muitas vezes a gente não tem essas informações porque elas não estão anotadas, né? Então é importante que haja esse banco de dados, que haja essa coleta de informações, para que a gente possa calcular esses indicadores e esses indicadores sejam fidedignos com a realidade dos prestadores, né? A avaliação dos indicadores, então, são as informações confiáveis que viabilizam a avaliação dos indicadores operacionais, que no caso aqui é por parte da entidade reguladora, e a responsabilidade regulatória é 100% do prestador. Então, no caso, o prestador é o único responsável pela integridade, veracidade e completude desses dados que serão enviados. Então, o que muda com essa resolução 229 que o Rodrigo já mencionou, né? Então, no escopo geral, ela traz as metas progressivas de universalização,
sobre esses indicadores de acesso, que são da NR8 e da NR9. No caso, a NR9, né, os indicadores de acesso, e a NR8, a NR8, os indicadores de acesso, que são os indicadores de cobertura e atendimento, por recorte urbano e rural, e os indicadores da NR9, que são os indicadores operacionais. O que acontece? A NR9 ela traz os indicadores de nível 1 e de nível 2. A princípio, a gente vai solicitar as informações de nível 1, que são obrigatórias, e de nível 2 seriam apenas preparatórios para o segundo ciclo. Isso não significa que, mas os indicadores de nível 2 não são obrigatórios, não devo me preocupar. Sim, é importante se preocupar para poder calcular eles no futuro, né? Para poder já separar essas informações, buscar essas informações e construir o banco de dados de vocês. E novamente, a gente ressalta essa questão importante do papel do prestador, que é enviar, né? Garantir essa integridade dos dados, a veracidade das informações, completude e rastreabilidade das informações regulatórias, ou seja, né? Tem que enviar informações que sejam reais, sejam fidedignas com a realidade de vocês. Os indicadores da NR8, né, como a gente já mencionou, que foi calculado no passado, está até disponível e publicado no site da ARIS, que são os indicadores de cobertura e de atendimento. São 2 indicadores de atendimento e 2 indicadores de cobertura, tanto para água e para esgoto, né? Então, os indicadores de atendimento significam basicamente, onde está havendo atendimento. O de cobertura, né, onde que está chegando essa área de abrangência. Os indicadores da NR9 são de eficiência e qualidade operacional. Os indicadores de nível 1, como eu mencionei, são obrigatórios no primeiro ciclo, sim, que são os indicadores de perda de água por ligação, coliformes totais, DBO, intermitência no abastecimento e no esgoto sanitário. E o nível 2 são preparatórios para o próximo ciclo, né? Que no caso seriam a micro e macromedição, a duração dos reparos e reclamações de água e esgoto. Então, a partir do segundo ciclo, nível 1 e nível 2 tornam-se integralmente obrigatórios. A ausência dessas informações de nível 1 não impede a avaliação de nível 1 no primeiro ciclo, como eu mencionei. Não é porque não tem informações do nível 2 que a gente não vai avaliar o nível 1, né? Então, o papel da instrução normativa, né? A gente traz essa instrução normativa com o intuito de quê? De estabelecer procedimentos para organizar, consolidar o envio, a retificação e a validação dessas informações encaminhadas à entidade reguladora. Então, no caso, seria mais um passo a passo, né? Como o mesmo nome diz, uma instrução de normas para facilitar essas informações e para construir um padrão de envio de informações, tanto para a gente receber quanto para vocês enviarem. Então, a responsabilidade exclusiva é do prestador, o único responsável pelo envio tempestivo e pela integridade e veracidade das informações. É importante também que haja sempre o responsável indicado, a pessoa que preencheu a planilha. Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui mais para frente, mas lá tem o cadastro, onde a pessoa vai preencher o nome, a função, vai colocar o telefone e o e-mail, né? A mesma pessoa que preencheu a planilha não necessariamente pode ser a que vai lá enviar ela num doc. Então, podem ser pessoas diferentes, mas haja necessidade de que elas sejam identificadas. Os prazos e protocolos de envio. No caso, como a resolução estabelece, o período de referência é de 1º de janeiro a 31 do exercício anterior. Então, no caso, esse ano a gente vai calcular os indicadores baseados no 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. A data base cadastral é 31 de dezembro, ou seja, todas as informações que vão ser contidas têm que estar até o dia 31 de dezembro no banco de informações de vocês. O prazo de envio é até 31 de abril. O que acontece? A gente está aqui em julho hoje, né? Por conta que a resolução foi publicada esse ano, a instrução normativa ainda está para ser publicada, mas a gente pede esse envio de informações que seja até 30 de abril para poder haver a retificação e todo esse compilado de informações, né? No caso, para esse ano, a gente vai colocar uma nova data, que é para agosto. Tem que verificar certinho, mas vocês vão receber essas informações. E, por fim, né, o protocolo, que depois de preenchidas essas informações, a planilha, vocês vão enviar via protocolo um doc. Então, o protocolo seria mais para comprovar o recebimento das informações pela agência, mas ele não significa que é a aprovação do conteúdo pela entidade reguladora. Então, o prazo, como eu mencionei, vai ser
até dia 30 de abril de todo ano, a partir do ano que vem. O primeiro ciclo, né, fica definido em relação ao ano anterior. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do canal oficial do site da Aris. E lá no site também tem a plataforma Doc, que vai ser a plataforma para envio de protocolo e retificação, caso haja necessidade. Como foi mencionado, há a possibilidade de retificação. Do mesmo modo que vocês enviaram o protocolo com o Excel preenchido anteriormente, preencheu a informação, acessou um doc, anexou a planilha, enviou. Ah, teve a necessidade de corrigir alguma informação. Vai pegar o número de protocolo que você tem, vai acessar um doc, vai abrir um novo protocolo, vai colocar o número de protocolo anterior, vai substituir o arquivo e vai descrever o que aconteceu, né? Que alterações que tiveram nas informações e por que vocês estão querendo essa retificação das informações. Então, a gente tem diferentes momentos e condições para ter essa retificação. Antes da validação dos dados, né, por parte da entidade reguladora, ou seja, é uma retificação espontânea, admitida a qualquer momento. Por isso, a questão de ser até 30 de abril, né, o envio dessas informações para a gente. Então, a qualquer momento, você pode ir lá, entrar no doc, acessar, criar um novo protocolo, retificar e mandar uma planilha nova. Após o resultado preliminar, então a solicitação é fundamentada com até 10 dias úteis antes da comunicação e após a publicação. No caso, a gente publicou os indicadores lá no site e há alguma informação, alguma discrepância, alguma coisa que vocês não concordam. Então, é somente em caráter excepcional, com justificativa e comprovação de erro. Isso aqui é muito importante para preenchimento, porque, vamos lá, não tem informação. Então, você não tem informação, você não vai colocar zero, você vai colocar um campo vazio, você não vai preencher. Então, o campo vazio você vai usar quando a informação não estiver disponível. E possivelmente você vai ter que apresentar justificativa quando for solicitado, semelhante ao acertar. Zero é quando realmente for zero, né? For um valor zero. Por exemplo, aqui a gente colocou, não houve extravasamento de água no ano. Então, você vai colocar o valor zero. Não se aplica é quando o campo não for aplicado para os valores que vocês têm. E valor estimado. Caso vocês queiram estimar o valor ou tenham uma metodologia de cálculo, a gente pede que seja identificado e descrito como foi feito esse valor estimado, qual metodologia foi usada, qual fonte e qual a memória de cálculo, né, para a gente entender que valor estimado. Ou seja, você não só simplesmente não soube o valor, foi lá, olhou o valor e chutou. Não é assim que funciona. A gente pede que exista uma metodologia para esse tipo de preenchimento. Ou, no caso, pode ser o campo vazio também, não precisa preencher. Rateios, recortes e documentação comprobatória. A NR 8 traz essa questão de diferenciação por recorte urbano, né? Que é recorte urbano e recorte rural. Então, como o Rodrigo mencionou no início, tem essa questão de domicílios em área urbana, domicílios em área rural. Então, é importante que o prestador tenha essa divisão no banco de informações dele, né? Sabe quais domicílios são atendidos em área urbana, quantos domicílios são atendidos em área rural, quantos domicílios são residenciáveis e quantos não. Essas informações elas estão disponibilizadas no IBGE, mas o prestador também tem essas informações, né? Sistemas integrados, o que acontece? É importante que vocês tenham uma metodologia de preenchimento, porque vocês vão preencher esse ano, vão enviar as informações para a gente, e aí vai chegar no que vem, a gente vai solicitar essas informações novamente, e aí vocês vão pensar, por exemplo, assim, né? Mandei ano passado, mandei esse ano. Onde que essas informações estavam? Onde eu fui buscar essas informações? Como eu preenchi? É importante que haja essa padronização na parte de vocês também, nessa coleta de informações e nesse gerenciamento de banco de dados de vocês, para facilitar o preenchimento e envio padronizado para a gente, não só padronizado em questão de preencher uma planilha que que tenha um padrão enviado pela gente, mas por vocês mesmos, sabe? Os documentos importantes, né, para vocês manterem seriam esses registros técnicos e memórias de cálculo, metodologias de estimativa, como eu mencionei anteriormente, e relatórios de apoio, né, quando solicitado, em relação a algumas informações que demandem explicações específicas. Então, o manual orientativo é o anexo 1, que eu vou mostrar para vocês. Então, a NR, a instrução normativa, perdão. A instrução normativa ela traz 5 anexos, que é o anexo 1, o manual orientativo,
O anexo 2 é um guia visual de passo a passo de preenchimento. O anexo 3 é uma nota explicativa da NR8. O anexo 4 são as planilhas de preenchimento, que são disponibilizadas para download, para vocês preencherem e enviar. E o anexo 5 é o glossário do Sinisa. O que acontece? O anexo 3 é uma nota explicativa da NR8 e não tem uma nota explicativa da NR, por quê? Da NR9, por quê? Porque a NR8 tem essa questão de domicílios residenciais, domicílios não residenciais em área urbana e área rural. Então, o anexo 3, ele explica claramente de onde vêm essas informações, onde vocês podem buscar essas tabelas lá dentro do IBGE, quais tabelas foram utilizadas para esses cálculos. O anexo 4, como eu mencionei, são as planilhas, são duas planilhas, a de água e esgoto e a de resíduos sólidos. A de resíduos sólidos é só um preparativo, a gente está pedindo apenas o de água e esgoto. O anexo 5 é o glossário do Sinisa. O que acontece? O Sinisa tem os seus glossários sobre água e esgoto, resíduos sólidos e gestão urbana. A gente consolidou todas as informações que a gente precisa nessas planilhas de Excel junto nesse anexo 5. Então, por exemplo, eu estou preenchendo a planilha lá. Aí vi um código que eu não entendo, não sei de onde vem, não sei o que fazer, quero procurar. Posso procurar na internet? Posso. Mas o glossário estão todas as informações que você precisa. Então, se você tiver qualquer dúvida em referência ao código do Sinisa ou ao novo código da ANA, você pode procurar no anexo 5, que vai ter lá especificamente o que é o que para você poder preencher. Então, a finalidade, né, do anexo 1, que é esse manual de orientação, é transformar essas regras da Resolução 229 e da nossa instrução normativa em instruções operacionais para o prestador, né? Juntamente com o anexo 1 e o anexo 2, você vai conseguir entender o que é para preencher, o que deixa de preencher e o passo a passo para preencher. É importante ressaltar também que o manual orienta o cumprimento, mas não substitui a resolução e nem a instrução normativa. A estrutura do manual. Ela tem um calendário regulatório e as regras de preenchimento, as fichas dos indicadores, da NR8, da NR9 e a preparatória para a NR14, e fala sobre o protocolo, retificação e validação de dados. A NR14, né, como eu mencionei, é preparatória, mas é importante a gente falar um pouco dela aqui. Ela tem caráter de coleta orientativa e diagnóstico. Ela não constitui obrigação regulatória autônoma até a edição da regulamentação específica na ARISA, ou seja, até o presente momento a gente não tem uma resolução para ela. Mas é bom discutir sobre isso para que futuramente vocês enviem essas informações para a gente, né? Porque vai ter essa necessidade pelas normas da ANA. Então, ela é aplicável para os prestadores regulados que executam serviços de manejo de resíduos sólidos. E os indicadores coletados, que trazem na NR14, são os indicadores de gestão e os indicadores de qualidade e eficiência. Então, após todas essas questões, o que vai acontecer? O fluxo após envio. Enviou as informações via um doc, aí vai ter a validação preliminar. A gente tem até 30 dias após o encerramento do prazo para validar essas primeiras informações. Houve inconsistências, então o prestador tem até 15 dias úteis para esclarecer, complementar ou corrigir essas inconsistências. Não teve respostas. A entidade reguladora conclui que a validação dos elementos disponíveis e aplica a resolução 229. E a publicação, né? Como eu mencionei, a publicação vai ser o mês que vem, em agosto, né? Que a ANA tem esse prazo, anualmente. Então, após a validação final de todas as informações e cálculo de indicadores, os resultados serão publicados pela entidade reguladora no nosso site. Como próximos passos, é o prazo de envio, como eu mencionei, a planilha, baixar a planilha e preencher. A gente tem o nosso canal de suporte e tem o nosso documento de referência, que é a resolução e instrução normativa. Agora eu vou fazer uma demonstração prática para vocês de como baixar e preencher essa planilha, assim, enviar ela via a plataforma Undoc. Então, a gente pega a planilha, pode baixar, e aí você vai abrir a planilha, habilita a edição, né, para poder preencher. Pode vir aqui em cadastro, colocar o nome do prestador, o nome do município, vamos supor, né, Viçosa, e o CNPJ do município. Aí o nome, vai colocar o nome da pessoa que está responsável pelo preenchimento, Natália de Souza,
colocar o telefone dessa pessoa e o e-mail dessa pessoa. Caso, né, mais de uma pessoa preencheu, pode colocar o nome dessa pessoa. Foram 3 pessoas, foram 4 pessoas, não tem problema. É só colocar essas informações aqui. Então, a gente preencheu o cadastro do prestador, da pessoa que preencheu, a gente vai para a próxima aba. São os indicadores da NR8. É importante se atentar também que tem uma barrinha aqui, ó. Então, você começou a preencher. Deixa eu dar um zoom. Economias residenciais ativas de água. Vamos supor, 20 mil. Economias residenciais ativas de água rural, 2 mil. Domicílios residenciais ocupáveis. Vamos lá, vamos supor, 30 mil. E aí vai preenchendo aqui as informações. Economia de água rural, 3 mil, 3 mil. Aí, por exemplo, aqui não tem o código do Sinisa, porque essa informação é vinda do IBGE, que está lá explicando no anexo 3. Por isso que ela está em cinza. Aí aqui também, por exemplo, são códigos novos, que são códigos que a Ana pediu agora. Então, não tem na base do Sinisa. Então, domicílios residenciais com solução alternativa de água, não tem lá na base do Sinisa, mas tem essas informações e a Ana quer essas informações. Então, se vocês não têm informações sobre soluções alternativas, não coloque zero. Deixe sem preencher. E aí vai preencher todas essas informações. Aqui o laranja corresponde ao esgoto. Preencheu economias residenciais ativas de esgoto. Preencheu. Essas informações cinzas são correspondentes aos códigos do IBGE, tratados no anexo 3. Preencheram todas essas informações. Como eu mencionei, são códigos novos que a Ana solicita para o cálculo desses indicadores, mas que ainda não estão na base do Sinisa. Se o prestador não tem essas informações, como eu falei novamente, não coloca zero, deixa em branco. Aí preencheu o anexo 1 da NR8, a gente vai para NR1, para NR9 de nível 1. A gente vai preencher todas essas informações, volume produzido de água, volume de água tratada, o volume cobrado. É importante se atentar também aqui, ó, que a gente está pedindo em 1.000 metros cúbicos anos, tá? Então, você vai colocar o valor referente a 1.000 metros cúbicos anos, pode fazer essa conversão. Se já for anotado assim numa quantidade de vocês, é só repassar essas informações para cá. Preencheu todas essas informações? Ok, partiu para a próxima aba. São os indicadores de NR, da NR9 de nível 2. Como a gente mencionou, isso aqui é só preparatório, né? Mas se vocês tiverem essas informações, é muito bom que vocês enviem para a gente já ter o controle e para a gente já fazer esse comparativo no próximo ano, sabe? Então, o valor de água macromedido, micromedido, o valor de água produzido, tudo aqui em 1.000 metros cúbicos, aqui não está por ano. E aí, no caso, o extravasamento de esgoto está por hora. Então, todas as medidas que estiverem assim, né, com hora, por tempo, por ano, é importante que vocês coloquem dessa maneira. Aí, vamos lá, a gente preencheu a planilha, a gente vai salvar a planilha. Pode salvar como, com o mesmo nome, não tem problema. Ou se você quiser salvar e colocar o nome do município, por exemplo, Viçosa. Aí você pode salvar, vou salvar aqui na área de trabalho. Salvei. A gente vai lá, vai abrir o canal de atendimento, que é arism1doc.com.br/atendimento. A gente vai procurar a aba indicadores. Possivelmente, quando abra, vai chegar aqui, né, na categoria. Aí você vai ter que rolar a barrinha e procurar até a aba de indicadores, que seria essa aqui. A gente vai clicar. Aí tá aqui, ó, cálculo dos indicadores das normas de referência da ANA. Clicou. A categoria indicadores, perfil, prestador de serviço de saneamento. Abrir online via protocolo doc. Então, a gente vai entrar. Vai preencher aqui, né? Vamos pular o CPF. Deixa eu pôr meu CPF aqui.
vai por... Opa! Vai pôr aqui a data de nascimento, não tá dando certo. Vai pôr a data de nascimento, vai colocar a função de quem está, no caso, mandando esse protocolo, não necessariamente é a pessoa que preencheu, como eu mencionei. Vai colocar a organização, a profissão dessa pessoa, tudo mais, preencher todos esses campos. E aqui está a opção de... Era para aparecer a opção de anexo. Ah, porque eu estou criando a conta, perdão, peraí. Voltar lá. Indicadores. Abre protocolo. Aí, agora deu certinho. Vai colocar aqui envio para cálculo de indicadores, o assunto, vai enviar para. Vai tá direto já para mim. Aí vai colocar o nome do município, o nome do prestador, tipo de serviço, água, pode colocar os dois, esgoto. No caso, se for três, também pode colocar o nome do representante responsável pelo envio. Aí você pode descrever, né? Por exemplo, planilha preenchida com as informações para cálculo de indicadores 2026. Aí você vai anexar a planilha, pegar ela aqui. E aí você vai colocar aqui, né? Sou uma pessoa, não sei, preencheu tudo. E aí você clica em protocolar. Aí confirma o envio, né? Aí vai gerar um protocolo. Esse protocolo é importante, como eu falei, para vocês, né, guardarem o número caso haja necessidade de retificação. E por fim, basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês os documentos que a gente vai disponibilizar lá no site. Começando pelo manual. O manual é esse aqui, é o manual orientativo de informações regulatórias. Então, é a finalidade, uso e base normativa, o calendário e responsabilidade dos prestadores. É importante, né, você se atentar às informações que estão nesse manual, né? Por exemplo, antes de preencher a planilha, então tem um checklist de preparação. É importante vocês não alterarem a estrutura da planilha. Todas as informações vão estar disponíveis para download e consulta para vocês. Então, as situações de preenchimento, como foi mencionada na apresentação, essa rastreabilidade, documentos e rateios, sobre a NR8, né? Quais são esses indicadores, o que são esses indicadores. A NR9, né? Que é uma implementação gradual. Os de nível 1 são obrigatórios no primeiro ciclo, como a gente já mencionou. A NR de nível 2, que é preparatório para o próximo ciclo, ou pode ser para esse também. É bom ter essas informações, né? Se tiver, também pode ser preenchidas e enviadas para a gente. Essas informações preparatórias da NR14, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre elas, mas é só preparatório. A gente não vai pedir o preenchimento e envio dessas informações de resíduos sólidos. Conferência final do preenchimento da planilha e o envio através do protocolo, que foi o que a gente mostrou agora, né? Acessar o protocolo da ARIS, a plataforma Undoc, preencher as informações do município, do prestador, do responsável pelo envio do Undoc, anexar a planilha e protocolar. A retificação, você tem o número do protocolo anterior, você abre o novo, coloca o número, substitui o arquivo e descreve o que foi alterado. Tem um campo lá para descrever alterações, para descrição. A validação, então, né, por parte da entidade reguladora. São os prazos que a gente mencionou na apresentação. Que a ARIS tem até 30 dias úteis, o prestador tem até 15 dias úteis, e a prorrogação, uma vez por até 10 dias úteis, mediante a solicitação.
Dúvidas frequentes, por exemplo, posso usar zero quando não tem dado? Não. Deixe o campo vazio, apresente justificativa quando solicitado. Posso alterar a estrutura da planilha? Não. Abas, fórmulas, códigos e células devem ser preservados. O protocolo significa aprovação? Não. Ele comprova apenas o recebimento dessas informações, no caso da planilha. Preciso enviar todos os documentos comprobatórios? Mantenha-os disponíveis e envie quando solicitados ou necessários. Como retificar? Através de um novo protocolo. A NR2 da NR9 é obrigatória? Não. Ela é apenas de caráter preparatório. A NR14 de resíduos é obrigatória? Não. A coleta é preparatória, orientativa e de diagnóstico. Como tratar esses sistemas compartilhados, quando são vários? É importante documentar a apropriação e rateio e manter essa memória de cálculo, como eu enfatizei bastante na apresentação anterior. E se um doc estiver disponível, não conseguir acessar, aguarde indicação formal por meio alternativo da ARIS. Isso pode acontecer, um doc pode estar fora do ar, o que acontece? Entre em contato com a gente, manda um e-mail através do nosso telefone também, ou telefone direto da secretaria e comunica a gente. Como pedir o tratamento restrito? No protocolo, identifique a informação e apresente fundamentação legal. Aqui é o passo a passo, a gente está gravando esse webinar, mas o anexo 2 também traz passo a passo, que explica certinho que planilha você vai baixar, o que você tem que preencher, o que você não deve preencher, como preencher, explica a aba que tem, a aba que não tem, fala novamente sobre o glossário, onde ele está localizado. Aqui também é preenchimento de resíduos sólidos, né, para quem quiser fazer esse preparatório. Salvar e enviar os dados, né? Como a gente já mostrou, a gente vai salvar a planilha, vai abrir o protocolo via um doc, vai preencher todas as informações referentes ao prestador e ao responsável pelo envio e vai protocolar. O anexo 3 trata sobre essa questão da nota explicativa, como foi mencionado, da NR8. Então, no anexo 3, a gente pode ver, por exemplo, que a tabela do censo demográfico, a gente usa o último censo, né, o IBGE. Então, no caso, para vocês calcularem essas informações desse ano também, serão utilizadas as informações do censo de 2022, que são as informações mais fidedignas. A tabela, no caso, que a gente pode baixar através da plataforma do IBGE ou da plataforma Sidra do IBGE, que são apenas para downloads de Excel, a gente utilizou a tabela 9223 e a tabela 9922. Então, quando vocês procurarem, é possível que a tabela seja identificada por números. Então, se vocês não têm essas informações com o município, ou procurou o município e não recebeu essa informação, você pode entrar no site do IBGE, baixar essa tabela, que você vai ter as informações dos domicílios particulares, né, ocupados, moradores. No caso, também tem a outra tabela sobre os domicílios não ocupados. E a primeira tabela, né, que é a mais importante, é a população residente por situação de domicílio. Então, aqui são as bases conceituais adotadas, qual que é a base do IBGE usa para esse tipo de cálculo, explica exatamente o que é domicílio particular, o que é domicílio permanente, o que é domicílio particular permanente de uso ocasional. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao preenchimento dessas informações do IBGE da NR8, tudo está explicadinho aqui nesse anexo 3. Aí tem o código do IBGE, que é a estimativa da população. E aqui está a planilhinha, né, desses códigos diretamente da planilha. Então, na verdade, aqui é uma tabela, né, e diretamente da planilha do Excel que vocês vão preencher lá, que são as informações que eu mostrei, que estão em cor cinza, né? Que é a população total estimada, população estimada pelo IBGE. Aqui esse código são domicílios rurais, domicílios urbanos. É importante fazer esse recorte do que é domicílio urbano, do que é rural, não fazer, né, não juntar os dois. Se não tiver informação, por favor, deixe o campo vazio, não coloque zero, porque isso pode alterar o cálculo do indicador. E o anexo 5, que seria esse glossário, é o que eu mencionei. Baixei a planilha, tem dúvida em algum código, não sei o que significa, como que eu vou preencher? Vamos lá. É esse código que está lá na planilha, então o que ele significa? São as quantidades de economias urbanas ativas de água, quantidade total de economias residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras. Na área urbana,
cadastradas pelo prestador, com ligação ativa à rede pública de abastecimento de água no final do ano de referência. Aqui é similar ao SINIS, porque no caso, né, agora, como vocês sabem, é o SINISA, mas o código do SINIS são alguns códigos anteriores, então a gente colocou esse também. Porque no caso, quem preenche lá tem as informações que estão com esse código. E aí, vamos lá, tá esse código aqui, mas antigamente eu tinha esse código, o que que eu faço? Então tá aqui, ó. Se é similar a esse código e tá esse novo código, a informação é a mesma. Novamente, tem todas as informações dos indicadores da NR8, de qualquer dúvida que vocês possam ter. Os indicadores da NR8 sobre esgotamento sanitário. Os indicadores da NR9, o de nível 1, todos os códigos que são utilizados para cálculo desses indicadores também estão aqui, todos explicados e todos relacionados com os códigos antigos do SINIS. O GNR2 de esgoto, todos os códigos aqui novamente. E os indicadores da NR14, né, que é preparatório, mas se você tiver alguma dúvida, eles também estão mencionados aqui. Então, é o que eu falei, você tem alguma dúvida, quer perguntar na internet, quer procurar? Pode ter divergências na pesquisa da internet? Pode, mas é muito mais fácil vocês utilizarem esse anexo 5 com todas essas informações que já estão compiladas para facilitar a vida de vocês. No mais, acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. E a gente agradece a participação de vocês. Eu e o Rodrigo estamos disponíveis para qualquer dúvida, a secretaria também, e através do e-mail e o site da Ari, vocês podem entrar em contato com a gente. Obrigado, Natália. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A apresentação foi bem completa, bem detalhada. Mas se tiverem dúvidas, estamos à disposição aí. Vocês viram que é bem semelhante às informações ao Sinisa, então dá para aproveitar muita coisa do Sinisa. Inclusive, nós vamos utilizar informações do Sinisa para esses primeiros cálculos, tá? Se depois que a gente publicar, vocês não concordarem com alguma coisa, vocês podem apontar que em outubro e novembro nós vamos ter um prazo para correção que a gente pode fazer uma retificação e enviar essa retificação para a Ana. Mas fora isso, vai permanecer as informações do Sinisa e do IBGE por enquanto, tá? Reforçando aqui que na resolução fala alguma coisa sobre parâmetros, tá? Esses parâmetros não são metas para os indicadores, metas apenas para cobertura e atendimento, por isso a importância da revisão do PMSB. Reforço aqui que tem que fazer, junto com o município, a revisão do PMSB para conter essas metas progressivas, é obrigatório. E a NR14, a gente já está preparando aí, porque o pessoal do resíduos também vai ter que enviar informações e muito em breve vai sair essa resolução interna aqui da ARIS para atender a NR14, tá? Então é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Nós vamos deixar a apresentação no YouTube. Rodrigo, acho importante mencionar o prazo, né, que vai ter para envio Sim, e sim. onde que vai estar disponível para eles preencherem e tudo mais. Vai estar disponível aí no site, tá? A resolução já está lá. A instrução normativa e os anexos que a Natália mencionou vão ser publicados nos próximos dias. Está pendente só da assinatura da diretoria colegiada. Já foi aprovada pelo jurídico, passou em todas as etapas. O prazo, esse ano, a gente já está correndo o prazo, nós temos que informar a Ana até dia 20 de agosto. Então, nós vamos utilizar as informações do Sinisa. Para o ano que vem, nós vamos avisar com maior antecedência para vocês enviarem até abril, tá? Da NR14, a gente ainda não tem o prazo da resolução, mas se quiserem já baixar a planilha, já conhecer as informações que têm que ser enviadas, já está aí no manual e na instrução normativa como que deve ser feito também, tá? Acho que é isso. Acho que a Não, dúvida, sim, né? Acho que também, por exemplo, esse ano eles vão ter que enviar, tem que enviar agora, eles vão ter que baixar a planilha, vão ter que enviar para a gente até é, dia 15 de agosto. Acho é, que esse, também. esse ano, se tiverem alguma informação do Sinisa, já podem enviar para nós.
Agora, eu sei que está em cima, então por isso que a gente já vai começar os cálculos, até para dar tempo da gente fazer os relatórios para a Ana. Atrasou um pouco aí essa resolução, então isso atrasou a apresentação. Então a gente está correndo aí contra o tempo. Eu acho que vai surgir muitas dúvidas também depois, na hora que começarem a enviar as informações. Mas aí é só entrar em contato que a gente auxilia. Bom, eu acho que ninguém manifestou. Eu vou encerrar a reunião. Obrigado, Natália. Boa apresentação. E qualquer dúvida a gente fica à disposição. Boa semana para todos, todas.